Olá, olá, 16 de março de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Governo envia aos municípios doses da Coronavac para vacinação de idosos de 75 a 84 anos. Começam as inscrições de artistas e donos de bares e restaurantes para pagamento de auxílio. Em Imperatriz é baixa a procura de idosos pela imunização contra a Covid-19. Tribunal de Justiça suspende atividades presenciais até 15 de abril. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira. Para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, estamos unindo o Maranhão através da informação, a audiência que só cresce aqui do nosso Bom Dia. A gente agradece em nome de toda a nossa equipe. Aqui no estúdio, daqui a pouco, eu vou fazer uma entrevista também com a prefeita de Zé Toca, falando sobre os desafios não só desse município, não é? Mas das mulheres à frente das prefeituras. São vários os desafios, as conquistas também, e a gente fala daqui a pouco, inclusive, sobre a participação feminina na política com a prefeita ao vivo aqui no estúdio do Bom Dia, tá certo? Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o primeiro impacto. Você ligado com a gente nessa manhã de terça-feira, com muita informação. E claro, a gente vai daqui a pouco atualizar os números da pandemia, dos leitos, da vacinação também. Hoje tem distribuição de vacinação para as cidades do interior. Essa distribuição continua. Ontem a gente mostrou que a chuva acabou atrapalhando um pouco, atrasando o envio dessa saída das aeronaves aqui da capital para o interior do estado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto aqui no Bom Dia, tá bom? A semana começou bem diferente na Grande Ilha, com o fechamento temporário de bares e restaurantes. A gente vai ver agora na reportagem de Andressa Miranda. Portas fechadas, mesas sem clientes, cenário de bares e restaurantes da Orla de São Luís, a imagem se repete. Em outros pontos da capital, a mesma cena. Portas fechadas também nestes restaurantes da Rua da Paz, no centro da cidade. Locais que registram grande movimentação. Uma segunda-feira atípica no centro histórico de São Luís. Os estabelecimentos fechados e o resultado está na movimentação. Um registro muito abaixo do normal, em um dos maiores cartões postais da capital maranhense. Resultado do cumprimento do decreto que incluiu bares e restaurantes que não podem funcionar até 21 de março, apenas entregas delivery. Quem descumprir as medidas paga multa. Do início da pandemia até agora, mais de 1.600 estabelecimentos foram inspecionados. Somente no final de semana foram 433 inspeções e 36 notificações. Mas agora, com a proibição do funcionamento de bares e restaurantes, surgem por parte dos frequentadores e até de alguns empresários a busca por maneiras de burlar os decretos. Mas a fiscalização está atenta e tem feito um trabalho de forma constante. Uma parcela pequena da população não tem ajudado nas ações de vigilância sanitária, às vezes mesmo até criticado. E a gente, mais uma vez, pondera que para que a gente tenha sucesso, no controle dessa doença, é necessário que haja o envolvimento de todas as pessoas em relação ao cumprimento desses protocolos que estão definidos nos decretos. Um dos grandes desafios no combate à pandemia é promover uma grande conscientização social, que cada atitude individual possa somar e fazer um esforço coletivo pelo bem de todos. Mas esses estabelecimentos eles podem funcionar recebendo pedidos e entregando. Também as pessoas podem retirar no balcão e a gente não orienta que as pessoas saiam de casa para isso. Se tem a possibilidade de solicitar e a entrega ser feita em casa, que faça. Vamos evitar sair de casa para que não haja aglomeração nesses estabelecimentos, porque a gente sabe que o contato próximo é um dos fatores que favorece a transmissão da doença. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que já estão abertas as inscrições para 2 editais em relação a essa situação, para tentar amenizar o impacto dessa medida quanto ao fechamento de bares e restaurantes. Uma medida é relacionada aos donos desses estabelecimentos e o outro em relação aos artistas que se apresentam nesses estabelecimentos também. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Olha, e a fiscalização em bares e restaurantes já começou ontem. A Guarda Municipal de São Luís, a Blitz Urbana, a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizando aí o cumprimento do decreto estadual. Você tem imagens, as equipes percorreram vários bairros, incluindo Coama, Vinhais e adjacências. Apenas um estabelecimento teve o auto de infração lavrado porque estava funcionando normalmente. Inclusive, havia clientes aí sentados na mesa. Esse caso ocorreu no bairro do Coafuma. A operação será realizada todos os dias até o próximo dia 21 de março.
Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Olha, um ano após a chegada da pandemia do novo coronavírus, os casos, você sabe, só estão infelizmente aumentando e por isso é preciso redobrar os cuidados. Em Caxias, muita gente viveu de perto a dor, infelizmente, da perda de um parente ou o fato aí de ter superado essa doença, alguém que passou já pela Covid-19. A gente vai ver agora na reportagem. Um ano após o surgimento da pandemia, a preocupação com os riscos de contaminação ainda é a mesma. Principalmente para quem contraiu a Covid-19, correu sérios riscos de saúde ou perdeu um parente. Porque quando nós estamos dentro do leito de hospital, passamos por várias situações que acreditamos que não iríamos ou não poderíamos sobreviver a tal doença. O início da pandemia no Brasil ocorreu 3 meses após o primeiro caso registrado em Wuhan, na China, e divulgado pela Organização Mundial de Saúde. Matou pessoas, superlotou hospitais, quebrou a economia e abriu espaço para a solidariedade. Mas depois de um ano, o perigo continua. Milhares de pessoas parecem esquecer que o vírus existe, assim como esquecem as medidas sanitárias, como o uso de máscara e de distanciamento. De acordo com dados da OMS, um ano após a declaração da pandemia no Brasil, mais de 120 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus e mais 2 milhões de mortes foram registradas. Segundo especialistas na área de saúde, apesar do processo de vacinação pelo mundo, os cuidados com a higienização devem continuar. É que ainda há grandes riscos de propagação do vírus, sem falar na gravidade por conta das variantes. Então, pessoal, o nosso pedido é para que vocês lavem as mãos, é para que vocês tomem cuidado, usem máscaras, respeitem o coronavírus. A realidade que se apresenta dentro dos hospitais é realmente avassaladora. Temos perdido muitas pessoas, são famílias que estão vivendo um luto contínuo e vocês precisam ajudar a gente nesse enfrentamento, para que a gente tenha um resultado e para que a gente consiga continuar combatendo a pandemia. Feito mais um apelo, portanto. Agora nós vamos mostrar os números. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados da pandemia aqui no estado. Na tela os números para você. O número de casos confirmados até agora, 228.827. O número de casos recuperados, 211 mil. Os casos ativos somam agora 12.322 casos ativos, números crescentes. Os óbitos, 5.505. Os novos casos, 49 na Ilha de São Luís, 36 em Imperatriz e 331 casos nas demais regiões. São números oficiais do último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Vale lembrar que há 14 dias o Brasil só aumenta a média móvel, ou seja, a média dos últimos dias em relação ao número de casos, ao número de mortes também. Há 14 dias seguidos. É um momento, infelizmente, o pior momento desde a chegada da pandemia aqui em nosso país. Vamos acompanhar os números agora da vacinação. São números importantes, atualizados em todo o estado e também aqui na capital, na tela. Vacinas aplicadas, 319.361 vacinas. As aplicadas no estado. Na capital, 80.193. Esse número é o número atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde também. Você ligado com a gente em todo o estado nessa manhã, a gente acabou de falar sobre vacinação e daqui a pouco novas vacinas serão distribuídas no interior do estado. As aeronaves partem da capital para o interior e nós vamos voltar ao hangar do CTA, do Centro Tático Aéreo, agora, porque a distribuição dos imunizantes do 6º lote de vacinas da Coronavac, recebidos pelo Ministério da Saúde, ela já começa e quem está por lá é o nosso Eduardo Bueno, que está ao vivo com a informação. Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Essa distribuição deveria começar às 7 horas da manhã, mas por enquanto só a movimentação mesmo do pessoal aqui que trabalha no Centro Tático Aéreo e que faz a manutenção de todo esse espaço. A informação que a gente recebeu inicialmente é que essa entrega teria sido atrasada, então teria sido um novo horário que foi feito para a distribuição das doses da Coronavac, que seriam destinadas à população de 75 a 84 anos.
anos, mas a gente ainda não conseguiu confirmar um novo horário em que devem ser distribuídas as doses da Coronavac para o interior. Lembrando que ontem seria então o dia para entrega via aérea, isso foi feito apenas de avião, os helicópteros não conseguiram decolar aqui do Centro Tático Aéreo, pelo menos no horário previsto, por conta da chuva, um dia histórico de chuvas ontem aqui na capital maranhense, e aí por isso as doses não foram de helicóptero, mas conseguiram decolar de avião lá do Aeroporto Internacional de São Luís. O estado recebeu, nesse último lote, foram 66.800 novas doses, né? E elas vão para os municípios. A gente também precisa recordar aos telespectadores que desde a sexta-feira passada existe uma nova determinação que as entregas só ocorrerão quando os municípios atingirem pelo menos 70% de vacinação das doses antigas. Então, aquele lote que eles receberam anteriormente, antes desse agora que chegou, esse último e também o penúltimo, só receberão novas doses os municípios que tiverem, então, utilizado pelo menos 70% dos imunizantes anteriores. A gente vai seguir daqui, Adalberto, aguardando, então, a qualquer momento a gente volta, se acontecer aí, chegarem aqui os caminhões com as vacinas e elas decolarem, a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Bueno, só para esclarecer as pessoas, nesse momento aí não está chovendo, né? Ontem a gente mostrou, estava com muita chuva, não havia condição de decolar. Mas agora não é o caso, nesse momento não chove aí no bairro do Calhau, aqui em São Luís, não é isso? Não, Adalberto, nesse momento aqui não chove. O tempo está até bastante aberto, céu claro por aqui. Deu uma chuvinha aí, um chuvisco há pouco, né? Mais ou menos umas 6h30, deu esse chuvisco. Mas agora às 7 horas da manhã, tempo aberto, céu claro, pelo menos para a gente, né? A gente não é técnico, mas para o pessoal aqui do Centro Tático Aéreo, há sim condições de voar. Falta apenas aí, então, chegarem as doses aqui até o Centro Tático Aéreo. Obrigado, Bueno, pela informação. Bueno foi para lá porque, inclusive, nós temos informações da assessoria de comunicação do governo do estado que agora pela manhã teríamos, inclusive, uma fonte para dar a entrevista e que seria feito logo cedo, 7 horas da manhã. Esse embarque, vamos saber depois por que não aconteceu, já que não há nenhum problema climatológico, digamos assim, evitando o embarque dessas doses pelos helicópteros que estão exatamente lá no CTA. A gente vai, claro, atrás da informação e vai trazer para você, mas ao longo do dia, provavelmente ainda nessa manhã, devemos ter já esse embarque dessas vacinas. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, vamos ao vivo à Imperatriz agora com o Geisel Nascimento, porque o Geisel vai começar falando para a gente sobre a vacinação dos idosos lá no município. Há uma preocupação aí, Geisel, porque as vacinas estão chegando, vão mais daqui a pouco ser distribuídas para o interior também, mas parece que os idosos não estão comparecendo naquele número esperado. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Adalberto. É isso mesmo, muitos idosos não estão comparecendo. Familiares desses idosos não estão aí tendo esse interesse, porque começou ontem, né, essa segunda dose que se estende até hoje. Idosos a partir de 90 anos ou mais começam a receber a segunda dose da vacina Coronavac. A aplicação da segunda dose desse grupo por meio de drive-thru em frente à Universidade Selma, localizada na rua Barão do Rio Branco, é necessário que os idosos estejam presentes, que participem e apresentem também a carteira de vacinação que foi entregue na primeira aplicação para comprovar que já receberam a primeira dose. Principalmente porque a Secretaria de Saúde lembra também que alguns idosos acima de 80 anos, acamados ou com dificuldade de locomoção, continuam recebendo também em suas casas a primeira dose da vacina, que deve finalizar amanhã, quarta-feira, dia 17. Tá bom? Então, nesta semana deve ser iniciada a vacinação dos idosos de 75 a 79 anos. A previsão é que essa vacinação desse grupo ocorra a partir de quarta-feira, quando o município receber novas doses da vacina também. O cadastro para esse grupo já está liberado e deve ser feito no site www.imperatriz.ma.gov.br/vacina. Então, chamamos a atenção de todos os familiares que têm idosos em casa, que fazem parte dessa faixa etária, devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde aqui de Imperatriz e via o site oficial também da Prefeitura. Olha, um outro assunto, SAMU 192 regional aqui de Imperatriz, regulou no ano passado, desse ano agora, 923 casos suspeitos e confirmados da Covid-19 em toda a regional. Isso na questão de atendimentos. A Central de Regulação de Urgências de Imperatriz cobre uma população de mais de 1 milhão de habitantes em 14 bases descentralizadas. Apenas em Imperatriz
445 casos foram atendidos, uma média de 7 atendimentos por dia. Os atendimentos daqui na cidade de Imperatriz representam 48% de todos os atendimentos da regional. Os atendimentos em Imperatriz, 74% foram ocorrências e 26% foram transferências interhospitalares. A média em toda a regional no mês de janeiro de 2021 foi de 11 atendimentos por dia. Comparado com o mês de março, que é o mês atual, houve um aumento de 90% na média de atendimentos comparado com janeiro. E agora vamos para a ronda policial. Várias ocorrências foram registradas na noite de ontem e madrugada de hoje. 3 suspeitos que fugiram ao cerco da polícia, apenas um foi capturado. Com ele, moto roubada, armas, drogas e também uma máscara de terror. O Esquadrão Raio e FT na missão na área do bairro Bom Jesus. O rapaz usava uma máscara, tipo aquelas de filme de terror, para assombrar as vítimas. Foram 4 quilos de maconha prensada e sachês de cocaína apreendidos pela polícia. E esses foram os destaques de hoje, desta manhã, que possamos dar durante essa semana, viu, Adalberto, mais notícias boas e positivas. E ficar atentos de quanto à vacinação da área dos idosos, que vamos estar divulgando também, viu, Adalberto? Obrigado, Gisele. Ótimo dia para todos aí em Imperatriz e região Tocantina. Olha, no próximo bloco, São Luís foi a cidade em que mais choveu nesse começo de semana, hein? A chuva forte durou todo o dia e aí, claro, deixou estragos. A gente vai falar também com o Silvio Alves sobre os assuntos da área de segurança, o destaque para um assalto que foi filmado numa farmácia aqui na capital. Você confere os detalhes já depois do intervalo. Voltamos em instantes. São 7 horas e mais 19 minutos, não perca a hora, 7 horas e 19 minutos em todo o estado do Maranhão. Olha, desde a chegada da pandemia, muitos registros de violência sofreram queda em algumas localidades. Não porque eles diminuíram, mas pela dificuldade de deslocamento até uma delegacia. Mas você sabia que não precisa sair de casa para fazer um boletim? Aliás, aqui na capital houve um aumento nesse tipo de ocorrência. Por meio da delegacia online, a ocorrência pode ser registrada de qualquer local em que a pessoa estiver, até mesmo pelo celular. Basta acessar o endereço eletrônico delegaciaonline.sp.ma.gov.br. No site podem ser registrados os seguintes crimes: extravio e perda, que foi responsável por 40% do registro de ocorrências, liderando a lista, seguido por preservação de direito, com quase 20%. Há ainda os crimes de difamação, constrangimento, estelionato, furto simples, ameaça, calúnia, dano, injúria, apropriação indébita, maus tratos aos animais e violência doméstica. Nesse período que nós estamos passando de pandemia, a delegacia, a Polícia Civil, por meio da delegacia online, tem disponibilizado para a população para que faça o acesso. Lá tem os crimes que podem ser facilmente acessados no site, crimes de natureza contra a honra, estelionato, principalmente nós temos uma procura muito grande de perdas e extravio de documentos, preservação de direito. Então pedimos à população que, aqueles que possam permanecer em suas casas e acessem nosso site fazendo o registro da ocorrência nesses crimes que estão lá previstos. Neste ano já foram registradas cerca de 20 mil ocorrências, isso somente nos 2 primeiros meses de 2021. Esse número quase que dobrou em relação ao mesmo período no ano passado. O delegado-geral adjunto operacional destaca a importância dessa ferramenta para a comodidade e celeridade do processo de registro de ocorrências e que é absolutamente sigiloso e seguro. Essas ocorrências registradas no site da Polícia Civil têm o mesmo valor, a mesma eficácia da ida física na delegacia. A pessoa faz o registro, por 24 horas, esse registro da ocorrência é devolvido para o e-mail assinado pela autoridade policial e, caso haja necessidade para que a pessoa se desloque até uma delegacia, vai estar lá sendo informada. Comigo aqui no estúdio, Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, bandidos assaltaram uma farmácia no bairro do Renascença aqui em São Luís e foi tudo filmado? Exatamente. Esse não é o primeiro assalto que acontece, né, nessa farmácia. Ela fica na das avenidas mais movimentadas, Avenida Colares Moreira. E os assaltantes levaram azar porque um policial de folga passou e percebeu a movimentação
a agitação dos funcionários da farmácia e de pronto ele resolveu intervir na situação. Aí já o momento em que a pessoa tem um prédio lá em frente e havia um cinegrafista amador que filmou lá de cima toda essa cena de rendição, né? A ação do policial de folga e a rendição, no caso dos 3 assaltantes que foram presos, eles estavam de bike e as bikes foram apreendidas, eles foram presos, depois chegou o apoio do pessoal do esquadrão, o pessoal do Albatroz, que é o policiamento motorizado, que deu apoio aí nessa ocorrência aí para a liberdade aí dos funcionários da farmácia e a prisão dos assaltantes que foram levados lá para o plantão central ali da Rua do Norte. O assalto não se concretizou porque a polícia chegou rápido, o assalto estava em andamento. Essa farmácia aí é naquele mesmo local onde no ano passado foi mostrada aquelas imagens da médica que foi arrastada. Ela chega no carro, chega no carro, toma o carro dela de assalto, joga ela no chão, né? E levam o carro dela de assalto justamente bem aí nesse estacionamento. Que coisa, hein? Eles aproveitam essas farmácias que ficam abertas nesse horário mais estendido, né? Diminui o movimento. Exato, diminui o movimento, o fluxo de veículo também diminui e eles aproveitam para fazer assaltos ali. Além essa farmácia, ela está num ponto estratégico, ali tem um retorno de quadra, dá acesso para o Jaracati, dá acesso para a Lagoa e dá acesso também para o São Francisco. Silvão, vamos falar sobre essa apreensão em Timon? Conta pra gente como é que foi essa ocorrência. O pessoal da Força Tática, lá do 11º BPM, fez uma grande apreensão de drogas lá, dinheiro, algo mais de R$2.000, o que significa dizer 2 indivíduos estavam no interior de um veículo Kwid e eles estavam fazendo a entrega e também a recolha, ou seja, entregando o produto e recebendo dinheiro nos pontos de comercialização. A polícia recebeu a informação, foi lá, fez a abordagem, fez a prisão dos 2 indivíduos, a apreensão de grande quantidade de droga, que é a droga que ainda seria entregue, e também o dinheiro que eles já haviam recebido, que no caso é mais de R$2.000, que foram apreendidos e encaminhados, e os 2 encaminhados lá para a central de flagrante, esse trabalho feito lá pelo pessoal do 11º BPM lá de Timon. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, cedinho, 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h24, 7h24, para tentar amenizar o impacto da medida dos auxílios que a gente mostrou e daqui a pouco, né, aquela medida relacionada aos bares e restaurantes. Pois é, para tentar amenizar aí, 2 auxílios vão ser pagos. Um tendo como público-alvo os donos de estabelecimentos e outro voltado para a classe artística. As inscrições estão abertas, como mostra o repórter Hugo Viegas. No primeiro dia da proibição do funcionamento de bares e restaurantes, movimentação só de quem veio em busca de atividade física na Avenida Litorânea. Não encontramos clientes nos estabelecimentos que podem atender apenas no sistema de delivery até o dia 21. Por conta disso, o governo do estado decidiu pagar 2 auxílios. O primeiro pela Secretaria de Estado da Cultura para artistas como músicos e cantores, no valor de R$600 em parcela única. O baixista, o guitarrista, o ator coadjuvante, qualquer pessoa que tenha participado de qualquer oficina, apresentação junto ao Aldir Blanc, aos editais da Aldir Blanc, ele poderá se inscrever para receber os R$600, não apenas os representantes do grupo, mas todos que participaram. No caso de bares e restaurantes, o auxílio é de R$1.000, também pago em uma única parcela. Mas para isso é preciso que a empresa esteja com a situação regular na Secretaria de Estado da Fazenda. As inscrições são feitas pela internet no site da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e valem somente para bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares dos 4 municípios da Grande Ilha: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O governo acredita que assim vai amenizar um pouco o impacto provocado pelas medidas restritivas e espera não precisar adotar outras ainda mais severas. Aqui no estado do Maranhão, nós compreendemos que não existe ambiente social em decorrência da ausência do auxílio emergencial para as pessoas e também para as empresas. Então, uma vez que as pessoas estão sem recursos e as empresas têm dificuldade, é muito complicado a gente fazer tomar medidas mais radicais, ainda que o momento exija. São 7h27, 7h27 ao vivo, Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. Ontem pela manhã, você viu aqui no Bom Dia que a região metropolitana de São Luís já amanheceu debaixo de muita chuva, não é? Pois é, a chuva se estendeu durante todo o dia, choveu o equivalente a
38% do que estava esperado para todo o mês de março, segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em 10 horas, foram detectados 620 raios. Desde o início da tarde, Deidson varre a porta do comércio para minimizar o impacto da chuva. Esta é a frutaria dele depois da chuva. E aqui, a imagem de como ficou durante o temporal que iniciou na madrugada. E quando chove, ainda tem que pegar um balde d'água para vir tirando a sujeira que vai descendo durante o dia todo e praticamente esse processo, né? Todos os comércios que ficam às margens da MA 201, conhecida como Estrada de Ribamar, neste ponto foram afetados. Todo ano é a mesma história e nem mesmo a proteção improvisada deu conta de impedir o estrago da chuva dentro deste comércio. Aí toda vez a água vem, meleque tudinho. Um engarrafamento quilométrico se formou no local por horas. Um trecho bem grande ficou todo alagado. Nesta rua transversal, 2 carros foram levados pela correnteza que se formou. Aí tá ficando difícil aqui essa área toda. Quando a primeira chuva desse jeito, vem a segunda, pronto, vai ser daquele jeito. Quando chega essa época de chuva, esse é um dos pontos de alagamentos mais conhecidos. Aqui, muitos foram os transtornos para comerciantes, moradores e pessoas que passam pelo local. Mas hoje foi um dia em que muitos outros pontos na Grande São Luís também ficaram alagados com a chuva intensa. Engarrafamento foi visto por toda a cidade. Na Jerônimo de Albuquerque, a chuva provocou uma lentidão no trânsito e os semáforos não funcionaram. Este condomínio no bairro Vicente Fialho ficou inundado e foi difícil para quem precisa sair de casa. Perto da ponte que dá acesso ao Sítio Grande, a água transbordou. Na Avenida Litorânea, a água invadiu o meio-fio. Na Avenida São Luís Rei de França, no início da tarde, a imagem é de trânsito fluindo e pista seca, bem diferente destas outras, captadas no momento em que o riacho transbordou. O lixo foi levado pela correnteza e a água inundou parte da avenida e desta rua de grande movimentação que fica na transversal. Choveu um percentual considerável do que era esperado para o mês inteiro. Foi a maior chuva do ano. Sem sombra de dúvidas, este é o maior índice pluviométrico ocorrido aqui na capital em 2021. Este volume ele representa cerca de 35% do esperado para o mês todo. Isso registrado até as 9 horas da manhã de hoje, dia 15. Para terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo com riscos potenciais. Chuva forte e olha só, foi o maior índice pluviométrico do país ontem. Quer dizer, foi uma chuva histórica realmente a de ontem aqui na capital. Vamos ver como é que está o tempo para hoje. Será que vai chover? Em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, imagens ao vivo você tem agora. Por lá predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Imagens ao vivo, você vê uma bela imagem da cidade banhada pelo rio Tocantins. Nesse instante o sol já brilha lá em Imperatriz. A mínima 24, a máxima 32 graus. Vamos para mais imagem ao vivo. São Luís, hoje na capital maranhense, como é que vai ser? Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima em São Luís é de 24, a máxima de 31. Você tem imagens aí no bairro do Calhau, exatamente no hangar lá do CTA, do Centro Tático Aéreo, onde daqui a pouco vão decolar as aeronaves levando vacinas para o interior do estado, as doses novas de vacina aqui no estado do Maranhão. Tempo limpo aqui na capital maranhense, né? Céu aberto nessa manhã. Vamos ver a Açailândia agora, outra importante cidade, outro importante polo aqui do estado do Maranhão. A Açailândia, olha só, o tempo está meio nublado por lá, né? O sol deu as caras, mas ainda de forma tímida. A Açailândia com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Por lá a mínima vai ser de 24 e a máxima prevista de 33 graus. Parceria aqui do Sistema Difusora com o LabMédica Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. São 7 horas e 31 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Olha, em Caxias, um novo decreto está em vigor. Estabelece aí detalhes sobre o funcionamento, inclusive dos estabelecimentos. Redobra a atenção em relação aos cuidados sanitários, o distanciamento, o uso do álcool gel, da máscara também. A gente vai saber detalhes desse novo decreto ao vivo aqui no Bom Dia, agora com o José Carlos, que está comigo. José Carlos, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que estão assistindo a TV Difusora nesse momento. Pois é, nesse momento de pandemia, os prefeitos também estão seguindo aquele movimento que foi encabeçado pelo próprio governador Flávio Dino, pedindo para que as pessoas ajudem a conter essa pandemia, ajudem a enfrentar
o novo coronavírus. E aqui em Caxias, o prefeito Fábio Gentil baixou um novo decreto disciplinando o funcionamento do comércio e de outras atividades, essenciais e não essenciais. E aí a gente separou alguns pontos aqui. Os bares, por exemplo, só poderão funcionar no sistema delivery ou no drive-thru. É aquele que o cliente vai lá buscar a mercadoria, a bebida e leva para casa. Não pode consumir no local. E os bares também podem fazer a entrega desses produtos. Os restaurantes e lanchonetes, eles podem abrir, podem funcionar quase que normalmente, né? Só que tem que reduzir a capacidade de público, reduzir para 30%. Não podem comercializar bebida alcoólica de jeito nenhum. O número de clientes tem que ser bem limitado e tem que haver também as mesas com distanciamento social e de, no máximo, 4 pessoas por mesa, né? 4 pessoas numa mesa para evitar a questão da aglomeração. Tem que ter o álcool em gel e a limpeza do local tem que ser intensificada. O atendimento nos órgãos públicos também sofreu alteração e está suspenso o atendimento presencial até o dia 31 deste mês, né? Só vão funcionar os atendimentos essenciais, que são os serviços de saúde. Supermercados e outros estabelecimentos também devem funcionar, mas devem controlar a entrada, o fluxo de clientes. Deve também conferir a temperatura corporal dos clientes. E só podem entrar usando a máscara, né, para proteger a sua vida e a vida das pessoas. Também foi estabelecido aqui na cidade uma espécie de toque de recolher. As pessoas não podem circular a partir das 11 horas da noite, né, só vão circular depois desse horário, só às 5 da manhã do dia seguinte. Com exceção, é claro, dos trabalhadores da segurança pública e também os trabalhadores da saúde. Esses podem circular porque estão fazendo os atendimentos. As igrejas evangélicas, templos católicos, né, se quiserem, podem funcionar, mas tem que reduzir também a capacidade de pessoas para 30% dentro dos templos. Todo mundo tem que usar máscara, mesmo dentro da igreja, e manter o distanciamento, fazer o uso do álcool em gel, enfim, tem que ter toda a questão da higienização e uma proteção a mais em relação a essa pandemia. Então, esse é o quadro da Covid-19 aqui em Caxias. As UTIs, infelizmente, estão lotadas, mas já há um esforço do governo do estado para instalar novos leitos de UTI aqui no município. São essas informações por hoje. Obrigado aí, Adalberto, pelo espaço. Obrigado, Zé Carlos, você pela participação aí em Caxias, viu? Região dos Cocais ao vivo aqui para você. São 7 horas e 35 minutos. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo você vai ver o desafio das mulheres que estão à frente de prefeituras no estado. Eu vou entrevistar ao vivo a prefeita de Zedoca, não perca depois do intervalo. Você vai ver também John Coutrin falando de política e hoje destaque para os vereadores de São Luís que fecharam um acordo e destinam emendas para a compra de vacinas contra o coronavírus. Nós voltamos já já ao vivo para todo o estado com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas mais 38 minutos, 7h38 agora. Quase 20% das prefeituras do Maranhão são lideradas por mulheres. Somada à necessidade da gestão eficiente das cidades, elas têm outros desafios. Veja na reportagem. Mãe, dona de casa e prefeita. É assim que Josinha se divide para cuidar da família, dos afazeres domésticos e da missão de liderar uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Logo cedo, o café da manhã em casa é o pontapé inicial para uma longa jornada de trabalho à frente da Prefeitura de Zedoca. A minha vida política, eu posso dizer que começou de uma forma assim que eu saí de Pernambuco, de Recife, para vir uma festa em Maranhãozinho. Eu saí simplesmente para vir conhecer a cidade de Maranhãozinho e o aniversário da cidade. Quando eu cheguei lá, passaram-se um dia, 2, e meu irmão me convidou a entrar na política junto com ele. Josinha Cunha é uma das 42 mulheres prefeitas do Maranhão. No estado, a participação feminina na política ainda é minoria,
Nas prefeituras, por exemplo, 217 municípios, apenas 19,35% contam com a representação feminina à frente dos executivos municipais. Mas, no que depender da Prefeitura de Zedoca, as mulheres estão bem representadas na política. Josinha também entrou para a história da cidade, sendo responsável pela primeira reeleição de prefeito do município, fato que comprova sua boa gestão. O ensino de antigamente era mais ruim e o de hoje está mais melhor. Então, no caso, a prefeita estava mais melhor, a prefeita de agora está melhor do que o prefeito de antes. O atendimento tem sido excelente, viu? Estou acompanhando a minha irmã, né, que chegou ontem aqui, e até o momento a gente tem sido bem atendido aqui. Tá? Os médicos são excelentes, estão a todo momento prestando atendimento, medicando elas e sempre acompanhando também. Nas eleições de 2020, a prefeita derrotou seus 2 opositores, obtendo mais de 70% dos votos. Votação marcada por um dos maiores índices de aprovação no estado. Eu posso dizer que em 6 meses a gente já viu uma mudança no município de Zedoca. E o meu foco era avançar no trabalho, trabalhar. E trabalhei meus 4 anos, fui reeleita no município de Zedoca pelo meu trabalho. E posso te dizer, eu fui reeleita e fiquei em casa. Eu disse, eu plantei e agora chegou a hora de colher os meus frutos. Eu sentei aqui no gabinete e esperei pela minha reeleição. E foi no meu trabalho, fruto do meu trabalho, que eu fui reeleita. Reconhecida na cidade por obras importantes que contemplam vários setores, Josinha Cunha chegou ao seu 5º ano de mandato com investimentos no esporte, como a reforma do Estado Municipal, na educação, com a modernização de escolas e creches, na saúde, com amplo investimento, fazendo da cidade uma referência na região. A Cleane é uma paciente que a gente mereceu dar uma atenção especial, tendo em vista que a gravidez dela era de alto risco. Pré-eclâmpsia, hipertensa, já estava com 38 semanas e 4 dias. E o sistema nos indica regular para São Luís. Só que acontece que, em função do cenário pandêmico que nós estamos vivendo, a gente fez toda uma estrutura para que ela pudesse ter esse parto aqui em Zedoca. E graças a Deus ela está aí ao lado do bebezinho dela para contar, que deu tudo certo, com acompanhamento da nossa ginecologista, o apoio da prefeita. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Quando nossa prefeita Josinha assumiu Zedoca em 2017, recebeu esse estádio com uma precariedade. Estamos aí, já em obras, com previsão até o final do ano, para entregar para os nossos desportistas, não só de Zedoca, mas de toda essa região, um estádio preparado. Inclusão social também tem sido uma marca da atual gestão de Zedoca. Uma praça de eventos inclusiva foi construída e o calçadão tem as sinalizações e estrutura que facilitam o acesso de pessoas com deficiência visual ou algum tipo de dificuldade de locomoção. Um elevador para cadeirantes foi instalado no local. E nós temos o acesso ao cadeirante, né? E temos também para quem tem a deficiência visual. É de grande importância o município ter o asfalto, como vocês viram, o asfalto, o meio-fio, sarjeta e esse acesso, essas calçadas com acesso à acessibilidade. Porque quantas pessoas não têm a deficiência e não podem se locomover por não ter esse acesso? Hoje, as pessoas do município de Zedoca que têm essa deficiência não impede deles ir a sair de casa, dar uma volta. Tem pessoas que me agradecem, que dizem que hoje vai até a sua igreja, sem precisar que ninguém o conduza até lá. Em um cenário onde ainda predominam os homens, que Josinha Cunha mostra o seu potencial e evidencia a notoriedade que as mulheres vêm ganhando cada vez mais na política. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Josinha Cunha, do PL, foi eleita com 72,22% dos votos. É com ela que eu converso ao vivo aqui no Estúdio YouTube. Bom dia. Prefeita, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. A reportagem falou que o lugar de mulher, e é assim mesmo, é onde ela quiser. A senhora sempre quis estar na política? Como é que foi? Não, Adalberto, eu
no princípio, eu não queria estar na política. Eu fui influenciada pelo meu irmão, o deputado Josimar de Maranhãozinho, e que me deu uma oportunidade no momento de ser secretária de obra em Maranhãozinho, lá onde ele era prefeito, estava no seu segundo mandato. E lá sim foi que despertou para mim que lugar de mulher seria assim na política, e que deu certo, e que eu tive que sair de lá e fui até Zedoca, onde hoje sou a gestora daquele município. A senhora foi reeleita, é a primeira vez que alguém consegue esse feito lá na cidade de Zedoca, é um feito histórico. E a sua participação na política, a senhora entende que é um incentivo também para que as mulheres participem mais desses debates, desses espaços, prefeito? Com certeza. Eu sempre digo que toda mulher, ela tem o desejo de crescer e de sobressair. E eu sou exemplo, eu me sinto um exemplo. Uma mulher, eu sou mãe, sou gestora de um município com 52 mil habitantes e eu incentivo a todas as mulheres que queiram entrar na política, que entrem, que é uma grande oportunidade da gente estar ajudando, posso dizer, ajudando ao próximo, ajudando aquelas pessoas que lhe dedicam a confiança com o seu voto. Como é que está sendo o desafio de gerenciar um município meio à pandemia que a gente vê aí? Chega, infelizmente, no pior momento em todo o país. Aí como é que está a situação específica do combate à Covid lá em Zedoca? Eu posso dizer que é um momento crítico. A gente, não só Zedoca, como é mundial. Todos nós estamos passando por uma situação muito crítica com essa pandemia. Há um ano a gente vem sofrendo com esse vírus. Hoje, Zedoca, eu posso dizer que está controlado. Zedoca é uma cidade que é polo. Ela recebe 3 municípios. E hoje nós temos várias pessoas internadas no hospital de Zedoca, mas está tudo sob controle. Infelizmente, temos que conviver com esse vírus, né? Pensávamos que esse ano a gente poderia voltar às escolas normal, os alunos voltar às escolas, e não... Nossos pensamentos eram esses, mas infelizmente não está sendo da forma como a gente pensou. Mas é assim, tudo na vida tem que acontecer da forma que Deus quer, né? Como gerenciar um município diante de um quadro como esse, que a gente sabe, quer dizer, além da questão da pandemia, todos os prefeitos, né, já sabiam que iam começar esse ano com um orçamento menor que do ano passado, quer dizer, as contas continuam as mesmas, muitas vezes aumentando, mas o valor, por exemplo, do próprio repasse aos municípios é cada vez menor. É verdade, tudo aumentou. Semana passada, conversando com a minha equipe, né, a gente formou uma equipe de secretariado muito boa no município de Zedoca, e a gente conversando, hoje as obras do município de Zedoca, a gente vê todos os orçamentos defasados, tudo aumentou, né, com essa pandemia. É complicado, mas a gente vai dando um jeitinho, quando a gente quer, a gente consegue. O que a senhora entende que é o principal desafio do município, da região, para além dessa questão da pandemia, que, como a senhora mesmo falou, afeta todas as outras áreas, não é? Mas o que seria o outro principal desafio? A educação? A gente tem hoje as crianças fora da escola por conta da pandemia, mas a qualificação dos professores, naquele primeiro mandato seu, o que a senhora entende que foi o principal legado, né? Sua marca, digamos assim, nessa primeira gestão? No meu primeiro mandato, eu tinha anseios de logo resolver a questão da saúde do município de Zedoca e a educação. Naquele momento, eu estava recebendo no município, praticamente a gente não tinha nem carteira para as crianças sentar. E as escolas, os prédios também, tudo defasados. E eu investi logo, no primeiro momento, na educação e na saúde. Mas tendo em vista que Zedoca precisava que fosse tudo de uma vez só, mas a gente não pode fazer tudo de uma vez só. E a gente começou pela educação e a saúde, e hoje a gente já está agindo em todas as áreas. É difícil, é muito difícil, mas posso dizer que a gente consegue sim, a gente consegue pessoas que nos ajudam, uma equipe boa, e eu tenho desenvolvido o meu trabalho, posso dizer que com a graça de Deus. Como é que a senhora foi eleita com mais de 70% dos votos, né? Aumenta também a responsabilidade de continuar o trabalho, de fazer um trabalho cada vez mais importante. A população da cidade participa do mandato, ou seja, existem espaços de diálogo com a população, na decisão, na tomada de decisão, por exemplo, na gestão? Sim, sim, a gente tem uma equipe boa, né, nas ruas, a gente participa, às vezes as pessoas costumam dizer que eu sou a prefeita, que eu atendo até através do WhatsApp. Eu sempre costumo ouvir as pessoas do município de Zedoca, eu sou atuante no município de Zedoca, eu moro em Zedoca, e eu sempre escuto o que as pessoas precisam, o que eles mais desejam. Quando eu cheguei no município de Zedoca, a gente não tinha estradas vicinais, mesmo com o inverno que a gente está tendo agora, as estradas são todas trafegáveis, a gente trabalha todos os dias.
Foi um desafio. Para mim, é a reeleição no município de Zedoca. Mas posso te dizer que fiz a minha reeleição no município de Zedoca com o meu trabalho. Nunca um prefeito foi reeleito no município de Zedoca. E eu não fiz campanha. Posso dizer que eu fiz um comício de abertura e um comício de fechamento. E consegui mais de 72% da aceitação. Isso só prova que eu fiz um bom trabalho no município de Zedoca. Prefeita Josinha, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Eu que te agradeço pelo convite, por estarmos aqui nesta manhã conversando com todos que nos assistem nesse momento. Obrigado mais uma vez. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. A Câmara de São Luís vai destinar uma emenda coletiva para a aquisição de novas vacinas depois de aprovação do projeto de lei que permite à Prefeitura de São Luís a compra dos imunizantes. A reunião foi convocada pelo presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, do PDT. Foram debatidas com o secretário municipal de saúde de São Luís providências de combate à pandemia e a cobertura vacinal contra a Covid-19, além da garantia de emendas específicas para a aquisição de doses dos imunizantes disponíveis. Nós, na condição de representante, podemos dar também uma grande contribuição a partir da destinação de emendas para a aquisição de vacinas. Então, esses foram os motivos que nos levaram a propor esse momento aqui, que eu julgo de suma importância. Hoje, a saúde pública ela passa a ser a política pública mais prioritária do mundo inteiro, e é importante que a gente esteja atento a essa situação, que a gente possa acompanhar, colaborar na condição de representante do povo no Parlamento de São Luís. O secretário Joel Nunes Júnior afirmou que, até o momento, a cidade recebeu 82 mil doses e 77 mil já foram aplicadas. A rede municipal deve incluir 10 novos leitos para pacientes com a doença nesta terça-feira, em parceria com o Hospital Presidente Dutra. Segundo o secretário, no momento a questão principal está na escassez de vacina para a compra. O problema maior é a quantidade. Hoje, tudo que é produzido é comprado pelo Ministério da Saúde e ele repassa à Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado faz a partilha com doses já carimbadas pelo Ministério da Saúde para os municípios, né? Então, hoje, o grande problema é em relação à quantidade produzida. Lembrando que a Prefeitura de São Luís ainda não pode comprar as vacinas. O município depende da autorização do Supremo Tribunal Federal, que prevê a compra de vacinas por estados e municípios apenas no caso do governo federal não cumprir o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no plano sejam insuficientes. Olha, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Lorival Cerejo, assinou portaria prorrogando a suspensão de atividades de todas as atividades presenciais, judiciais e administrativas no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão até o dia 15 de abril. A portaria anterior havia estabelecido prazo de suspensão entre os dias 8 e 17 de março. O desembargador considerou aí a elevação de casos de Covid-19 e a alta ocupação de leitos de UTI no estado do Maranhão, de acordo com informes epidemiológicos divulgados pelas autoridades estaduais de saúde. Agora vamos falar de política com a participação de John Coutrin. John Coutrin está aqui no estúdio com a gente. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, os vereadores de São Luís fecharam um acordo aí destinando emendas para a compra de vacinas contra o coronavírus. A gente mostrou, inclusive, uma reportagem ainda há pouco, né? Exatamente. Isso foi feito através de sessão remota, como a matéria destacou, Adalberto. Importante destacar, né, também o papel da Câmara Municipal de São Luís, assim como os outros entes, né, a Câmara Federal, Senado Federal e a Câmara Municipal de São Luís também fazendo sua parte. Os vereadores ali, todos eles, destinarão parte de suas emendas individuais, que aí, Adalberto, formará uma emenda coletiva. Não se sabe o valor ainda ao certo de quanto será essa emenda coletiva, mas o certo é que todos os vereadores, por exemplo, o vereador Belino vai destinar aí quase R$600 mil da emenda dele, não é? Só para ele, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Luís. Os vereadores já no ano passado já tinham também, né, destinado parte de suas emendas para a saúde e para a assistência social, no que deu um montante de R$3,1 milhões. Então, sem dúvida nenhuma, é importante, né, que haja, assim como já faz a Bancada Federal do Maranhão, muitas das vezes destina suas emendas coletivas para as obras no Estado, mas dessa vez o foco principal é a saúde, é o combate à Covid-19,
e os vereadores fazendo aí seu papel. Ô John, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sugere deputados debater o sistema eleitoral distrital misto, né? Esse debate é muito importante, Adalberto, né? Já pode ser utilizado nas eleições do próximo ano, né? Há uma comissão que debate na Câmara Federal um novo modelo, né? Uma nova legislação eleitoral. Dentro dessa nova legislação eleitoral está o sistema distrital misto. O que é o sistema distrital? Por exemplo, estamos aqui na região do centro, né? Que envolve vários bairros, Camboa, Madre Deus, Liberdade. Os vereadores concorreriam nesse distrito aqui, né? Nesse distrito aqui do centro. E também teria uma lista fechada, ou seja, o partido teria uma lista de vereadores e, por exemplo, na divisão proporcional de votos, partido A tem 8 vagas, essa lista dos 8 mais votados seriam incluídos, né, como os eleitos. Então, essa é uma proposta que está sendo colocada ali para discussão, que pode ser também já adotada nas eleições do próximo ano. Se a gente for avaliado, Alberto, até interessante, né, porque coloca para a apreciação da população aquelas pessoas que estão mais próximas, que trabalham pelo bairro, que trabalham pela região, não é? Pode, de repente, até aumentar a participação das pessoas no sentido da cobrança, do acompanhamento do mandato. Porque muitas das vezes chega alguém que ninguém conhece num bairro, mas ali vai, muitas vezes utiliza do abuso de poder, né, copita ali, e acaba se elegendo por não pisar mais lá no bairro, no distrito, né, na região. Então é muito importante que se faça essa avaliação do sistema eleitoral do país. E isso está em discussão ali na Câmara Federal, Adalberto. Claro que repercute na política a mudança no Ministério da Saúde de um 4º ministro da Saúde em meio à pandemia. Isso. O Queiroga, Marcelo Queiroga, ele vai ser nomeado agora, no Diário Oficial da União de hoje, mas já há uma certa dúvida, Adalberto, em relação ao seguinte, a autonomia dele. Porque é o quarto ministro e saber se ele terá autonomia para isso. A Ludmila não foi nomeada por conta justamente dela não ter, né, essa autonomia, ela não teria essa autonomia, fala dela, ontem inclusive, em entrevista que ela deu. Ela discorda de vários pontos da visão do presidente Jair Bolsonaro e é saber agora se o Marcelo Queiroga apenas dará prosseguimento ao presidente Bolsonaro, assim, se o presidente Bolsonaro será ministro da Saúde ou se o Marcelo Queiroga será ministro da Saúde realmente de fato. Ele já deu entrevistas dizendo que era contra a cloroquina, não é? Até de certa forma pensa justamente com o presidente em relação ao lockdown, se for uma medida extrema, mas vamos acompanhar. Alguns médicos estão céticos em relação a ele, acham que ele apenas cumprirá o mesmo papel do Pazuello. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã também. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. A gente encerra agora, termina agora a edição de hoje do Bom Dia. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã cedinho a gente está de volta às 7 da manhã, depois do Bandeira 2 com o nosso Bom Dia. Amanhã, inclusive, está prevista a entrevista com o governador Flávio Dino. Então, não perca amanhã, 7 da manhã, o nosso Bom Dia Maranhão, nosso encontro diário com as principais notícias. Um ótimo dia, se cuide em casa, vai sair, use máscara, enfim, todos aqueles cuidados que a gente repete aqui. Até amanhã, a gente se encontra se Deus quiser.